Olá, queridos, mais uma vez, que a graça e a paz do Cristo esteja com você. Esse é o podcast Palavras do Reino, uma palavra abençoadora, esclarecedora, toda semana com personagens importantes, gente boa, que bate um papo legal e alguns minutos aqui com você. Nosso intuito é que você leve esse podcast aos mais diversos lugares e compartilhe com as mais variadas pessoas, de modo que o conhecimento possa também chegar e desperte o interesse de saber de tantas coisas das quais temos que aprender. E esta semana nós estamos trabalhando sobre o tema O Cristão e a Política. E o podcast anterior, muito quente, muito gostoso, muito legal. E nós vamos continuar dentro dessa mesma premissa com dois personagens que estavam conosco semana passada, o pastor Sérgio Nogueira e o pastor Joseph Bruno, ambos servidores públicos e servidores primários do reino de Deus, como embaixadores do reino aqui nessa terra. Portanto, gente que sabe o que está falando. Logo, queridos, o cristão e a política. Eu lembro-me que antes deles darem a palavra deles, a palavra já vai entrar falando também. Nós terminamos o podcast passado falando sobre a imersão, ou seja, o inserir o cidadão na política, e as pessoas têm essa ideia de dizer que o cara era bom demais, barbaridade, mas ele entrou na política, derrotou tudo, virou um Zé Mané, e até o pastor citou que as pessoas se indignam às vezes, né? O que um pastor está fazendo na política? O que está fazendo aí dentro? Como que sai daí, povo meu? Enfim, não, né? Na verdade é uma coisa estranha, mas até pastor Sérgio, eu vou dirigir isso a ti, depois o pastor Joseph já completa, dando a saudação e mandando bala no bom sentido, tá bom? Diga-se de passagem que um jeito fácil de conhecer o cara que se torna objeto de mídia na política, muito especialmente dentro dos esquemas e quando aparece nas listas das investigações, geralmente não é aquele cara que te dá uma telha para aquele pastor, paga uma conta de luz, aí é campanha, não, vou te ajudar agora, né? Geralmente esse cara aí vai chegar lá, não vai fazer essas coisas aí. Palavras do Reino. Pastor Emerson, mais uma vez, muito obrigado pelo convite para participar desse podcast Palavras do Reino, juntamente com o senhor e o pastor Joseph. Um prazer, um privilégio. Nós entendemos que a política faz parte da nossa vida. Alguém já perguntou, pode um cristão ser político? E a minha resposta é, pode um cristão não ser político? Por quê? Porque não existe um ser apolítico. Se a política faz parte do nosso dia a dia, a abstenção e a ausência, o afastamento da política já é uma política. É a política da omissão, é a política da falta de engajamento, é a política da falta de interesse pelo município, pelo próximo, pela saúde, pela educação. Então, fugir não é uma forma de se abster, mas é uma política adotada. Verdade. Então, quando o senhor pergunta sobre essa questão de pessoas que muitas vezes são pegas em escândalos e tudo mais, isso aí é a justiça que vai verificar, é o Ministério Público que vai investigar, é o GAECO que vai trazer ali as provas e tudo mais. Mas se alguém está doando as coisas, se alguém está facilitando para outra pessoa, esse dinheiro com certeza não é do seu suor, não é do seu trabalho, mas ele de alguma maneira auferiu aquilo ali com vantagens pessoais para poder disponibilizar para os outros. Porque não é insano que alguém dê alguma coisa que ele ou seu pai, a sua família trabalhou, labutou, suou, angariou aquele recurso, aquela fazenda e depois vai distribuir dessa forma. Então, muitas das vezes quando nós lemos e vemos e assistimos esses escândalos, provenientes de pessoas que se ocuparam de uma posição privilegiada, aonde o recurso passou sob as suas mãos e ele teve condições ali de fazer a destinação desses recursos, ou ele colocou pessoas para fazer isso para ele, que são os ditos laranjas, e aí a pessoa então acaba executando esses atos que são totalmente inaceitáveis, impróprios, não são bíblicos, são condenáveis, e a população tem que realmente ter um posicionamento contrário a essa conduta. Concordo plenamente. Pastor Joseph, pegando o gancho dele e passando para o senhor, é uma verdade, a gente tem que diferenciar a pessoa que tem
um coração doador, por exemplo, um cidadão comum, mesmo um cidadão que faz parte do plano público. Mas se você, desculpem, desde que você acompanha o cara sempre foi voluntário, sempre, mesmo quando não tinha aptidões políticas, né? Mas daí, esse é um perfil da pessoa, diferente daquele cara que se utiliza da política, ou da campanha, ou do cargo público, com o olho não no bem-estar daquele que ele lhe oferece, mas em si. Então, nós temos que diferenciar isso, não tem? De fato, uma saudação a todos, novamente, muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês, sempre um prazer. Nós temos que nos atentarmos para o fato de que as pessoas que se inserem e estão inseridas na política, elas são chamadas a fazer política. E aqui eu falo isso como uma obviedade, mas o primeiro ponto que a gente tem que entender é não criminalizar a própria política. E o que é criminalizar a política? Quando você está no meio, você precisa fazer concessões, você precisa fazer arranjos, e eu não falo aqui de uma forma ilícita, que faz parte do próprio jogo político. Quando você faz isso dentro das regras, dentro dos princípios constitucionais, dentro das leis, dentro da Constituição, você está fazendo a boa política. Quando você sai disso e você começa a ir para a área da improbidade, da ilicitude, não importa o quão boas intenções e atitudes você faça após isso, é sempre errado. Então, o primeiro ponto que convido a você refletir é: tenha isenção suficiente para que você critique a ilicitude mesmo quando ela te beneficia. Porque nós, e eu digo nós no contexto geral, nós temos uma tendência muito pessoal a tentarmos fechar os olhos com as ilicitudes que nos agradam, né? Então, se muitas vezes a minha igreja recebeu o piso para fazer o fundo, a gente não vai querer muitas vezes saber de onde que veio, o importante é que o piso chegou, né? Mas isso cobra um preço, não duvide. O que é ilícito sempre cobra um preço, mais cedo ou mais tarde. Então, mantenhamos a licitude e a probidade dos servos de Deus. E é uma verdade absoluta que política sempre está dentro, a gente tem que sempre participar. Isso de um jeito claro, transparente, com verdade absoluta. Esses dias um amigo me fez uma postagem, aliás, ele me mostrou uma postagem referente ao feriado, que eu achei muito interessante. E tem tudo a ver com a política. Esse amigo dele estava muito disposto a ir pescar e queria pescar, mas a esposa não queria que fosse pescar. A esposa queria passar o feriado junto e tal, aquela coisa toda. E eles trocaram umas ideias e tal, e entrou o campo da política, negócio para cá, negócio para lá. E ela diz: olha, tudo bem, você pode até ir pescar, mas você não vai com o carro. Ele diz: então vamos chegar num acordo. Então eu tenho o barco, o carro puxa o barco. Então você fica com o carro e eu fico com o barco. Mas como é que eu vou pescar sem o carro? Bom, isso é um problema seu. É política, vamos entrar num acordo, eu tenho que ir para casa da mãe com o carro. E você tem que pescar com o barco. Acha um jeito. E ele: tá bom, estamos combinados. Achou o meio político adequado. Ela foi para casa da mãe com o carro e ele põe o barco nas costas e partiu. Então foi a pé puxando o barco. Mas ele ia pescar. Contudo, o que chega na moral da história? Ambos foram aos seus destinos de acordo com a política que resolveram. Um teve um ônus maior, mas foi um acordo. Então, partindo desse ponto, naturalmente, se a política é um balcão onde a gente senta não para discutir interesses pessoais, mas para discutir interesses públicos que envolvem toda a sociedade, existem causas que são demandas emergentes e que precisam de uma atenção mais especial, como causas de crianças, causas de idosos, políticas públicas que atuem diretamente contra esses indefesos. E a Bíblia diz que isso aí é até um princípio político bíblico, né, que diria que você deve levantar sua voz em defesa dos fracos e dos indefesos. Logo, pastor Sérgio, o senhor que milita dentro dessa área, como é que é trabalhar, é muita dificuldade dentro do setor público e de ter apoio da sociedade para essas causas, como, por exemplo, autistas, a PAI, a ACD e tantas outras coisas? Pastor, existem políticas governamentais aonde todas essas questões aí, elas no papel deveriam ser atendidas, né? As políticas públicas para pessoa com deficiência, por exemplo. Existe todo um trabalho que precisa ser feito nos municípios
mas nem sempre os municípios têm os recursos necessários para fazer frente e atender a todas as necessidades. Esse é um problema. O segundo é, muitas vezes, não ser a prioridade para o governante, porque às vezes o recurso tem, ele pode ser canalizado pelas verbas próprias, ou ele pode ser solicitado via projetos do governo estadual, Secretaria de Assistência Social ou do Ministério da Cidadania, e trazer o dinheiro para fazer frente, mas não é prioridade, então a coisa não acontece. Agora, é muito interessante, é legal nós olharmos aqui alguns históricos, como o senhor mencionou aí, da APAI, a Pestalozzi, a Associação dos Pais e Amigos dos Autistas, uma outra que está surgindo agora, a Doradal, onde a sociedade, sentindo na pele o problema que ela tem lá na sua casa, com a criança que nasce com síndrome de Down, autista, coisas desse tipo, então eles se unem, fundam uma associação, começam a buscar recursos, como uma área destinada, uma emenda parlamentar, para gerir e atender uma necessidade. Então, muitas das coisas que nós temos hoje, elas não são simplesmente resultado da ação política pública de pessoas eleitas, mas é a própria sociedade que cria um centro de educação infantil, cria um curso técnico profissionalizante para atender meninos e tirar da vulnerabilidade social e dos riscos das drogas, cria projetos sociais de futebol, né? E tudo isso é a sociedade vendo os problemas e usando às vezes o mecanismo político para fazer frente. Então daí o papel até mesmo da sociedade e da igreja, que não pode se ausentar da política. Então a igreja muitas vezes ela responde muitas vezes ao local onde ela está inserida, vendo as demandas, e por uma ausência do poder público municipal ele abraça aquela causa, né? E ajuda. É o caso do Centro de Recuperação de Pessoas Viciadas em Drogas. Qual é o projeto político do governo federal, do governo estadual e do governo municipal com a pessoa que é viciada em drogas, sejam drogas lícitas ou ilícitas, né? A bebida, o cigarro, a maconha, qual que é a política? Ela não faz absolutamente nada. Quem faz são as casas de recuperação, os centros de recuperação, e aí eles têm que, sozinho não conseguem, aí eles precisam do apoio dos governantes. E essa participação, pastor Joseph, o senhor acha que você está dentro desse conceito público também? Então, por exemplo, essas demandas todas que foi citada pelo pastor Sérgio são provenientes de famílias que têm, ou é o dependente, ou é uma criança com deficiência, ou é um idoso, enfim. Só lembrando também, pastor, alguém que está com alguém na família com câncer. Sim, né? tem Os maiores hospitais do Brasil, como o Hospital do Amor, que está lá em Barretos, ele não é iniciativa do governo, é privado, mas é da família Prata. Eu diria, isso seria maciçamente essas famílias que possuem essas pessoas com deficiência, que se envolvem na demanda da qual elas estão vivendo e sofrendo? Ou será que a gente tem uma participação maciça da sociedade pensando no problema do próximo? Pois é, meu pastor, eu gostaria de pensar que é a sociedade como um todo pensando no próximo, mas eu tendo a pensar que são grupos que se organizam para que as suas posições e os seus interesses sejam levados ao poder público. E nesse contexto, sem querer ser muito longo, até pelas menções que o pastor Sérgio fez, emenda parlamentar, os contatos, eu acho interessante as pessoas entenderem as funções dos poderes constituídos e como que isso influencia, a sua abstenção influencia diretamente, por exemplo, nessa verba que vai chegar na PAI, como disse o pastor Sérgio. Nós somos um país que constitucionalmente nós somos divididos em 3 grandes poderes: executivo, responsável por praticar, levar à execução as políticas públicas; legislativo, que é o poder público ao qual pertence atualmente o pastor Sérgio, que é responsável por fiscalizar o executivo e elaborar leis que moldam a própria condução do executivo; e o judiciário, que serve, entre aspas, como certo poder moderador, evitando que o legislativo legisle contra a Constituição e que o executivo infrinja as normas do legislativo, vai servindo como um mediador de todos. Dentro do executivo, você tem cargos políticos tanto no executivo como no legislativo. Dentro do legislativo, nós temos 3, e do executivo, nós temos 3 esferas. Você começa com no legislativo os vereadores,
em sede municipal, os deputados estaduais, os deputados federais e senadores que são representantes dos estados. No executivo você tem o prefeito, o governador e o presidente da República. Por que eu preciso entender essa divisão? Porque se eu não entendo muito bem, até o meu voto ele é jogado na lata do lixo. Por exemplo, qual é a função do vereador? O pastor Sérgio certamente vai poder me moldar muito mais quanto a isso. Constitucionalmente, ele é alguém feito para elaborar leis de âmbito municipal, para fiscalizar a atividade do executivo, mas há uma função que muitos esquecem que talvez seja a principal função do vereador, de ser a voz dos grupos sociais que o elegeram dentro do poder público municipal. Então, um vereador é alguém que você tem que ter a proximidade suficiente de chegar, olha, tem um problema na rua da minha casa, me ajuda. Olha, o hospital que atende a minha filha não está bem, dá uma ajudinha. Você me dá uma parte? Por favor. Isso que o senhor está falando aqui, pastor, eu chamo isso de vereador. O papel do vereador é ver a dor. Sim. Ver a dor das pessoas. Sim. E sem dúvida. E aí, a partir do momento em que por um tanquinho de gasolina, uma ajudinha, não sei o que, você vota alguém que você nunca viu na vida, você está literalmente jogando seu voto na lata do lixo. O que são as emendas parlamentares, por exemplo, que o pastor Sérgio disse? É justamente isso. São verbas públicas, lícitas. Aí você vai dizer, mas eu conheço licitude. Gente, a licitude existe em todo lugar. Ela não é feita para ser ilícita, ela é feita para ser lícita. São verbas destinadas aos parlamentares para que eles coloquem dentro da sua base de apoio político. Então ele recebe, um deputado estadual, deputado federal, recebe uma verba própria, que dependendo, por exemplo, um federal pode chegar aos milhões de reais, para que ele possa destinar uma atividade junto à base eleitoral dele, um hospital, a compra de um raio-x, como acontece de vez em quando aqui em Dourados, a compra de uma atividade específica. Mas aí eu votei no deputado que mora lá no norte do estado, eu sou aqui do sul, pede lá para ele, para ver onde que ele vai destinar a emenda parlamentar. Pede lá para ele. Pode continuar, pastor. E quanto ao executivo, aí você tem que entender que é alguém que é chamado a exercer um papel de administrador. Então o líder do executivo, o prefeito, o governador e o presidente, é alguém que ele é chamado a ter verbas limitadas, destiná-las a áreas específicas e fazer com que o cobertor, ainda que não seja longo, cubra um pouquinho de cada coisa. Então, quando o líder do executivo, e aqui eu vou mais para o aspecto bíblico, você vai simplesmente porque ele é um cara bacana, ele é um cara do povo, ele se joga, ele beija as criancinhas, ele é alguém que dá um abraço legal no povo. Quando você vai só por esse lado e esquece que ele é um administrador, aí depois você infelizmente não vai poder reclamar quando o salário de servidor vai atrasar, quando o salário de médico vai atrasar, quando não tem tapa-buraco na sua rua porque a verba não deu, porque ele teve que colocar 1,5 milhão de cargos nomeados para suprir as promessas e boas vontades. É antes de tudo um administrador. Então tenha noção dessas posições e o seu voto será muito melhor utilizado. É bem verdade isso aí. E dentro desse campo, naturalmente, a gente fica associa com algumas coisas, né? Eu certa feita, visitando um casal com um pastor, era o meu pastor, e esse pastor chegou na casa desse casal, eu vou me ausentar de dizer o nome e tal, e ele queria, assim, abençoar esse casal, dizer, olha, eu vim aqui, queria orar com vocês faz muito tempo que não vão à igreja, e vocês também abandonaram todas as funções há muito tempo, mas a gente quer ver o que está acontecendo. E o casal disse, na verdade, pastor, a gente está muito bem, obrigado. Nem precisava o senhor se incomodar de vir aqui, porque, olha, a gente tem todo dia o culto pela TV com o pastor, pregador fulano de tal. Nós até ofertamos lá, dizimamos lá e tal, uma bênção, pastor, está tranquilo, o senhor fica tranquilo. Maravilha, passou uns 3 ou 4 meses, essa senhora procurou o pastor lá no estado de São Paulo, onde eu morava, e disse para ele, olha, eu precisava que o senhor fosse lá em casa, porque a gente precisava de uma oração, está tendo uns barulhos lá na casa, a gente queria que o senhor orasse lá. E ele falou para ele, irmã, liga para aquele lá da TV, que ele vai lá na sua casa. Eu falei, pastor, o senhor tinha que ir lá, homem. Enfim, de repente seja isso, liga para o deputado lá de Corumbá, para ele vir resolver o problema aqui. Na verdade é isso mesmo, a gente precisa ter o entendimento de que
o vereador, o deputado é aquele que está aqui vendo as suas necessidades, né? Que você possa observar a lisura dele enquanto ele não é candidato, enquanto ele está preocupado com o povo, e depois, evidentemente, que você tenha acesso a ele, ou no mínimo ao gabinete do cara. Eu acho que isso é fundamentalmente importante, né, pastor Sérgio, concorda? Com certeza, e aí entra do lado, dentro dessas questão toda levantada pelo pastor Joseph, de que o vereador, ele é o mais próximo da população. Dificilmente você consegue encontrar com o prefeito ou a prefeita no dia a dia, no bar, no restaurante, no mercado, no açougue, mas o vereador você encontra. Verdade. Então, as pessoas dizem que o vereador é o para-choque da política. É o primeiro que chega e a quem você tem acesso é o vereador. E essa expressão que o pastor Joseph estava falando sobre o papel do vereador, de fazer boas leis, que não basta fazer leis, tem que fazer boas leis que sejam execuíveis, né? Fiscalizar o poder executivo, onde que está investindo cada recurso, tanto do município como os que vêm de fora, mas o papel do vereador é ver a dor das pessoas, ver a dor de uma família que não tem uma vaga de creche, de CEIM para a criança estudar e os pais precisam trabalhar, ver a dor das pessoas que precisam sair de casa muitas vezes e numa rua sem asfalto, tem que colocar aquela sacolinha, amarrar ali no sapato, porque ele tem que andar 4, 5 quadras até chegar num ponto de ônibus, né? Então, asfalto e drenagem é muito importante. A questão da saúde nos postos, faltam médicos, faltam dentistas ou falta medicamento, não há um atendimento. Então, esse é o papel do vereador em fiscalizar e buscar ali o atendimento digno que preconiza a legislação. E eu fico muito feliz de participar dessa conversa aqui e ver que ela pode ser esclarecedora para as pessoas que estão nos escutando neste momento. Amém. Eu agradeço a Deus por vocês. Esse é o podcast Palavras do Reino. Uma coisa só me entristece, é que o tempo aqui passa tão rápido. Quando a gente começa a esquentar, está quase na hora de terminar. Contudo, queridos, muito obrigado pela sua audiência. Nós estamos falando sobre o cristão e a política. Tem sido um podcast muito esclarecedor e é importante que você compartilhe com quem você puder. E isso certamente vai ser não só abençoador para você, mas também para todas as pessoas que ouvirem. Mas deixar aqui uma palavra final, e dentro dessa palavra final de agradecimento de todos, mas frisando esse último momento, dentro dessa perspectiva do que dizemos do cristão e a política e dos problemas que a sociedade vive, há pouco nós falamos sobre isso, é um apelo em que não nos abstenhamos das causas sociais, da política, enquanto que ordem real e bíblica do ser, né? De que é servir o próximo, de que é ajudar ao próximo. E que, quem sabe, pastor Sérgio e pastor Joseph, a igreja tem esse papel importante de conscientizar a sociedade de que não é um problema da família que tem um filho deficiente, ou um filho drogado, ou um idoso em casa, ou outra deficiência de alguém, que só quem tem que se envolver naquela causa, mas que faz parte também do amor ao próximo, quando a gente se envolve na causa daquele que tem ela, e não somente se tivéssemos, né? Quem sabe fosse esse um despertar para a igreja, para o povo, para a sociedade, mas o nosso papel fundamental como cristão. Eu gostaria, se vocês concordam com isso, fosse esse nosso ponto final. Pastor, eu concordo com o senhor e deixo aqui um pensamento bíblico, um versículo bíblico para que o nosso ouvinte possa ponderar. A Bíblia diz: aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Pecado da omissão. Enquanto nós pudermos fazer o bem a todas as pessoas, e aí Paulo diz, principalmente aos domésticos da fé, mas a minha visão tem que ser abrangente. Enquanto cristão, com cargo político ou sem cargo político, mas você que não tem um cargo político, se aproxime de alguém que tenha, participe, eleja os políticos que vão representá-lo com dignidade para que ele possa ser uma grande bênção no seu município, no seu estado e para o país. Muito bem.
Você, querido, sem dúvida, você é luz nas mãos do Senhor. Então seja luz, inclusive, na sua participação política dentro da sociedade. Não se omita, né, como disse o pastor Sérgio, não seja omisso quanto a isso. E mais do que isso, não faça da política uma barreira, né? Você não precisa deixar de falar com pessoas, ver pessoas ou falar do amor de Cristo a pessoas em razão da política. Mas você pode, ao contrário, ser luz, manter os seus valores, participar da sociedade e ser de fato um servo de Deus que faz a diferença na vida, não apenas sua, mas da sociedade que te circunda, das pessoas que estão à sua volta. Um grande abraço a você. Muito bem, muito bem. Eu agradeço ao pastor Sérgio Nogueira, vereador muito atuante do nosso município, defensor de causas super importantes, louvo a Deus pela sua vida. Também pastor Joseph Bruno, defensor público federal e que tem servido algumas famílias que necessitam de, olha, se não fosse a intervenção desse órgão federal, o que seria de tantas famílias que dependem de recursos e remédios. Glória a Deus pela sua vida. Mas quero deixar para você, querido, uma frase, até foi usada na sala do líder semana passada pelo pastor Heraldo, que é uma frase de São Francisco de Assis, que é muito interessante. Ele diz que pregue o evangelho o tempo todo, e se preciso for, use as palavras. Significa, portanto, de que estar na política é pregar o evangelho com a própria vida. Estar na sociedade é pregar o evangelho com a própria vida. Estar numa mesa de discussão de assuntos públicos de necessidade básica das pessoas, pregue o evangelho com a própria vida. E se for necessário em algum momento, então use a palavra, né? É uma boa expressão. Que Deus possa te abençoar muito. Não se omita, não se ausente. Sente conosco, participe das rodas sociais de diálogo, de discussão pública, da escola do seu filho, das APAES, seja do que for, que é interesse da comunidade, participe. Fique longe não. E certamente você deve ser a voz de Deus em meio a tudo isso. Queridos pastores, muito obrigado. Deus abençoe os senhores pelo trabalho maravilhoso que desempenham e que Deus os guie cada vez mais e continue fazendo o que estão fazendo. Evangelista Anderson, muito obrigado. Deus abençoe você. E a você, querido ouvinte, muito, muito, muito obrigado. Deus te abençoe muitíssimo. Fica com Deus.